Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você acredita que é impossível estar próximo de Jesus e mesmo assim ser rejeitado por Ele? Que alguém pode ter ouvido suas palavras, ter estado presente em suas reuniões, ter feito parte da multidão e, no fim, ouvir do próprio Senhor: não sei de onde você é? Essa não é uma teoria assustadora. É o que Jesus afirmou com todas as letras em Lucas capítulo 13. Ele falou de uma porta que será fechada, definitivamente. E quando isso acontecer, muitos vão bater e não vai abrir. Eles implorarão, argumentarão, mas será tarde demais. Não por falta de oportunidade, mas por desprezo às oportunidades que já tiveram. A cena descrita por Jesus em Lucas capítulo 13, do versículo 22 ao 30, é de um peso silencioso, como uma advertência que ecoa no tempo e nos corações. Ele não falava com estranhos, mas com gente que caminhava com ele, que ouvia seus ensinos nas aldeias e cidades por onde passava. No entanto, mesmo diante dessa proximidade, o alerta foi direto. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Essas palavras não surgem como uma ameaça, mas como um grito de urgência para almas acomodadas, confiantes demais em sua própria religiosidade. A porta não é apenas uma figura de linguagem, ela representa o acesso ao reino de Deus. E Jesus deixa claro que ela não permanecerá aberta para sempre. A figura do fechamento da porta tem raízes profundas nas tradições judaicas, ecoando a narrativa de Gênesis capítulo 7, quando Noé entra na arca e Deus mesmo fecha a porta, selando o destino dos que ficaram do lado de fora. Jesus retoma essa imagem, agora sob outra ótica. Ele é o Senhor da casa que se levanta e tranca a entrada. A advertência, portanto, não é sobre um futuro distante e nebuloso, mas sobre uma decisão iminente. O momento da graça tem um limite, e o problema não está na porta em si, mas na demora de quem espera demais para atravessá-la. Ao ouvir Jesus, muitos daquela multidão provavelmente se perguntaram: será que ele está falando comigo? Mas a pergunta certa não é será, e sim, porque eu pensaria que não. A familiaridade com os rituais, a frequência às sinagogas, o conhecimento das Escrituras, tudo isso poderia dar a falsa sensação de que a entrada no reino era garantida. Porém, a parábola desmantela essa ilusão com firmeza. O Senhor da casa não reconhece os que batem depois que a porta se fecha. Não há diálogo, não há explicação teológica, apenas uma resposta direta: não sei de onde vocês são. Esse não saber não tem relação com ignorância, mas com relacionamento. Jesus não está dizendo que não conhece os rostos ou os nomes, mas que nunca houve uma verdadeira conexão com ele. Muitos querem o reino, mas poucos querem o rei. Desejam a salvação, mas recusam a rendição. Batem à porta com o nome de Jesus nos lábios, mas com o coração voltado para si mesmos. A tragédia não está em não ter ouvido o convite, mas em ter ouvido e não respondido com urgência. Essa primeira imagem é só o início da estrada estreita que Jesus traça diante de seus ouvintes. Uma estrada onde a advertência não é para assustar, mas para acordar. Enquanto muitos discutem sobre detalhes da doutrina ou sobre quantos serão salvos, Jesus move o foco da curiosidade para a responsabilidade pessoal. A pergunta que permanece é: estamos nos esforçando para entrar ou apenas andando ao redor da porta, esperando que ela permaneça aberta indefinidamente? Há um sentimento particularmente perigoso que Jesus enfrenta em seus dias e que permanece vivo até hoje. O de que, por estarmos próximos das coisas sagradas, já estamos automaticamente seguros.
No discurso registrado em Lucas capítulo 13, essa ideia é esmagada com uma clareza desconfortável. Os que estão do lado de fora da porta fechada clamam com insistência: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas ruas. Ou seja, não são estrangeiros ou distantes, são os de casa. Pessoas que conviveram com a presença de Jesus, que escutaram suas palavras de perto e ainda assim foram deixadas do lado de fora. Isso revela um dos enganos mais sutis: confundir proximidade com intimidade. O engano da familiaridade é mortal. Ele nos faz acreditar que saber sobre Deus é o mesmo que conhecê-lo. Frequentar uma igreja, participar de reuniões, repetir versículos e até servir em ministérios pode facilmente ser confundido com verdadeira fé. Mas como o próprio apóstolo Tiago alerta, a fé sem obras, e aqui, obras como frutos do arrependimento e da obediência, é morta em si mesma. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 23, Jesus já havia advertido que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do Pai. O padrão não é a familiaridade com a religião, mas a submissão real ao Rei. Aquelas pessoas que clamam do lado de fora estão, na verdade, chocadas. Elas não esperavam essa resposta. Estavam convencidas de que sua convivência com Jesus bastaria. Esse choque é um retrato doloroso de muitos que viveram sob a cultura cristã, mas sem uma conversão genuína. Viveram perto da graça, mas nunca se renderam a ela. Falaram sobre Jesus, mas nunca se colocaram sob seu senhorio. Estiveram na igreja, mas nunca foram à igreja. É uma revelação difícil, mas necessária. Nem todo contato com o sagrado é sinal de salvação. É exatamente por esse tipo de auto-engano que Jesus chama a vigilância. A porta estreita exige esforço, vigilância e, sobretudo, um coração rendido. A mensagem de Cristo nunca foi sobre uma adesão superficial, mas sobre transformação interior. O reino não é um clube onde se entra por associação, mas uma realidade onde se entra pela cruz. A cruz, aliás, que exige morrer para si mesmo, negar a própria vontade e seguir a Cristo em obediência, mesmo quando isso significa perder o aplauso do mundo ou os confortos pessoais. Este alerta não é para os que nunca ouviram, mas para os que ouvem todo domingo. É uma convocação urgente à introspecção, um chamado para que cada um examine se está dentro ou apenas ao redor. Estar entre os de casa pode ser o maior dos privilégios, mas também pode se tornar a mais trágica das ilusões, se não houver um coração transformado de verdade. Entre as palavras mais inquietantes ditas por Jesus em Lucas, capítulo 13, está a afirmação de que muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Isso revela algo que poucos se atrevem a considerar. O tempo da graça não é infinito. Há um momento em que a porta se fecha e não adianta mais bater. O problema é que esse momento não é anunciado com alarde, nem marcado em calendário visível. O relógio de Deus não obedece às previsões humanas. Sua misericórdia é imensa, mas seu juízo é certo. E entre um e outro, há um tempo de decisão, um tempo que corre silenciosamente enquanto a vida segue em sua rotina aparente. Esse princípio já aparece nas antigas alianças, como quando o profeta Isaías declara que o Senhor esperaria até quando o povo endurecesse o coração, mas que viria o dia da intervenção. Ou quando o próprio Deus diz a Noé que não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, como registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Esses exemplos mostram que a paciência divina não é sinal de aprovação e o silêncio de Deus não deve ser confundido com ausência. A porta permanece aberta, sim, mas não para sempre. Existe um limite, invisível aos olhos, mas real e imutável. Viver ignorando esse relógio é como andar em um campo minado com fones de ouvido.
A voz de Jesus continua ecoando nas Escrituras, nas pregações, no íntimo da consciência. Mas muitos seguem caminhando como se o tempo fosse um recurso ilimitado. Postergam decisões, adiam reconciliações, protelam arrependimentos. Dizem, um dia eu mudo, um dia eu volto, como se a graça fosse uma fonte que jorra eternamente ao alcance da mão. Mas o que a parábola revela é um instante em que o dono da casa se levanta, fecha a porta e muda para sempre a possibilidade de entrada. A responsabilidade, portanto, é pessoal e intransferível. Cada um precisa discernir seu próprio tempo de visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém justamente por isso, porque não reconheceram o tempo em que foram visitados. É possível estar cercado de oportunidades espirituais e ainda assim ignorar o chamado. É possível viver anos ouvindo sermões, participando de cultos e nunca perceber que a porta estava ali, aberta, mas não eternamente. O tempo da graça é um presente divino, é um intervalo entre a sentença e a execução, entre a queda e a restauração. É nesse intervalo que o arrependimento tem valor, que a fé é aceita, que a porta está entreaberta. Mas como todo presente, ele exige resposta. O relógio de Deus está em contagem, mesmo que silenciosa. Cada batida é uma chance, cada dia é uma dádiva. E talvez o maior engano dos que ficaram do lado de fora foi acreditar que ainda tinham tempo. O texto de Lucas, capítulo 13, desmascara uma ilusão comum entre os religiosos. A ideia de que fazer parte de uma tradição ou realizar atos externos de piedade é suficiente para garantir um lugar no reino de Deus. Quando Jesus fala dos que ficarão de fora, ele menciona pessoas que comeram e beberam com ele e que ouviram seus ensinos. No entanto, essas pessoas são rejeitadas. Isso revela uma realidade incômoda. Estar exposto à verdade não é o mesmo que ter sido transformado por ela. A mera presença no ambiente da fé não salva, se o coração permanece endurecido, sem arrependimento genuíno. A confiança nas obras, nos ritos ou no acúmulo de experiências religiosas pode parecer segura, mas é enganosa. Foi exatamente isso que os fariseus representavam nos dias de Jesus. Homens profundamente religiosos, mas vazios de arrependimento. Em Mateus capítulo 23, Jesus denuncia essa hipocrisia, chamando-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Esse tipo de religiosidade formal, sem transformação interior, continua sendo um dos maiores perigos espirituais da atualidade. O zelo sem verdade, o serviço sem amor, a liturgia sem fé viva, tudo isso constrói uma aparência que engana o homem, mas nunca confunde a Deus. O arrependimento, por sua vez, é o verdadeiro sinal de quem passou pela porta estreita. Não é apenas um sentimento de remorso, mas uma mudança profunda de direção. É abandonar o pecado não por medo da punição, mas por ter sido tocado pela santidade de Deus. João Batista, ao preparar o caminho para Jesus, clamava por frutos dignos de arrependimento, como está registrado em Lucas capítulo 3, versículo 8. Não bastava ser descendente de Abraão, era preciso nascer de novo. E é esse novo nascimento que falta aos que batem na porta depois de fechada, pois se acomodaram à forma, mas resistiram à essência. A obra de Cristo na cruz não foi para criar uma nova religião, mas para reconciliar pecadores com Deus. O verdadeiro evangelho não busca aparência, mas regeneração. É perigoso frequentar a igreja, cantar louvores, pregar sermões e ainda assim nunca ter sido quebrantado diante do próprio pecado. O orgulho religioso é um dos piores obstáculos à salvação, pois mascara a real necessidade de um Salvador. Os que confiam em si mesmos dificilmente veem a urgência de entrar pela porta estreita, e quando percebem, a porta já não está mais aberta.
A narrativa de Jesus, portanto, não é uma crítica à religião em si, mas à prática vazia dela. O problema não é ter tradições, mas depender delas para ser salvo. O problema não é conhecer a verdade, mas viver como se ela não tivesse poder de transformação. O que define quem entra ou fica do lado de fora não são os ritos, mas o arrependimento. Sem ele, tudo o que se faz no campo religioso não passa de obras mortas, incapazes de abrir qualquer porta no reino dos céus. Uma das declarações mais chocantes na fala de Jesus é o lamento daqueles que dizem: comemos e bebemos contigo. A imagem é forte, quase dolorosa. São pessoas que estiveram próximas, que compartilharam refeições com o próprio Cristo, um dos gestos mais íntimos e significativos da cultura judaica. No entanto, a comunhão externa não garantiu comunhão verdadeira. Comer com Jesus, ouvir seus ensinos, talvez até testemunhar milagres. E ainda assim, ouvir: não sei de onde vocês são. É uma revelação perturbadora sobre como é possível estar perto do sagrado e ainda permanecer perdido. Essa realidade é vista de maneira clara no caso de Judas Iscariotes. Ele caminhou ao lado do Mestre, participou da ceia, presenciou curas, libertações e até realizou milagres em nome de Jesus. Mas no fim, seu coração não havia sido rendido. Em João capítulo 13, versículo 27, lemos que após receber o pedaço de pão de Jesus, Satanás entrou nele. Ou seja, mesmo depois de um gesto de intimidade, havia trevas no interior. Isso mostra que a aparência de proximidade pode ser apenas uma fachada. A verdadeira intimidade com Cristo não é medida pelo acesso físico, mas pela entrega espiritual. A expressão comer e beber contigo carrega também um simbolismo profundo sobre o relacionamento com Deus. Participar da mesa é sinal de aliança, de comunhão. Mas essa mesa, para ser eficaz, exige um coração quebrantado. Muitos estão presentes nos banquetes espirituais, mas seus corações permanecem distantes. Sentam-se à mesa, mas não se alimentam da verdade. Participam das cerimônias, mas não têm fome do reino. O resultado é trágico. Permanecem fora, não por falta de acesso, mas por rejeição interior. A lição é clara: não basta estar onde Jesus está, é preciso estar nele. Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, dizendo: examinem-se para ver se estão na fé. O exame é individual, constante e profundo. A pergunta não é se estamos perto das coisas de Deus, mas se fomos regenerados por Ele. Há muitos que caminham com a multidão, que se emocionam com as palavras do Evangelho, que até defendem a fé com veemência, mas que nunca tiveram um encontro real com o Cristo ressurreto. Essa parte da parábola é como um espelho que confronta nossas certezas. Será que estamos confiando em nossa proximidade geográfica, institucional ou cultural com o cristianismo? Será que, por estarmos em ambientes espirituais, assumimos que nossa salvação está garantida? Jesus nos alerta de maneira severa. A presença externa não substitui a transformação interna. Comer com Ele, ouvir sua voz, ver suas obras. Tudo isso é valioso, mas sem um coração rendido, nada disso nos livrará do som seco e definitivo da porta sendo fechada. No centro da narrativa de Lucas capítulo 13, há uma figura decisiva: o dono de casa. É ele quem se levanta e fecha a porta. Ele é o único que tem autoridade para abrir e fechar. E quando decide que é hora de trancar a entrada, ninguém pode contestar. Esse detalhe é crucial, pois Jesus está dizendo que o momento do fechamento não será arbitrário, mas deliberado. O Senhor da casa observa tudo. Ele conhece os corações, os caminhos, as intenções. E quando vê que o tempo determinado chegou, Ele age. A porta não se fecha por acaso, ela se fecha por decisão soberana. Essa imagem ecoa a autoridade divina revelada ao longo das Escrituras.
Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Jesus é descrito como aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, ele não apenas conhece os que são seus, como também detém o controle absoluto sobre quem entra no reino. Isso não deve ser visto como algo arbitrário ou cruel, mas como a expressão de um Deus justo, que oferece tempo e oportunidade, mas que também exige resposta. A graça é abundante, mas não é desrespeitada. Ela não pode ser tratada com descaso, como se fosse um direito automático. O dono de casa levanta-se para fechar a porta. O ato de levantar-se remete à ideia de julgamento. Durante muito tempo o Senhor está sentado, esperando, convidando, estendendo a mão. Mas chega o momento em que ele se põe de pé, como juiz, e toma a ação final. A figura é poderosa porque mostra a transição entre o tempo da misericórdia e o tempo do juízo. Deus é longânimo, mas não omisso. Sua paciência não é sinal de fraqueza, mas de bondade, e quando ele age, sua justiça é perfeita. Ao olhar para esse momento, percebemos o quanto é perigoso brincar com o tempo da graça. Enquanto o dono da casa está sentado, muitos ignoram o convite. Postergam decisões, adiam mudanças. Mas quando ele se levanta, tudo muda. Não há mais negociação, não há mais apelo. A porta que antes era ampla o suficiente para todos que crescem, agora está firmemente trancada. E os que estavam fora não têm mais como entrar. Não importa o quanto clamem. Essa imagem do Senhor que fecha a porta é um lembrete severo, mas necessário. Não somos senhores do tempo, nem controladores da eternidade. Não escolhemos quando a porta se fecha. A única coisa que podemos fazer é decidir entrar enquanto ela ainda está aberta. Ignorar essa realidade é escolher correr o risco mais fatal de todos, o de ouvir, tarde demais, que não há mais entrada. Quando Jesus descreve a cena daqueles que batem desesperadamente a porta após ela ter sido fechada, a sensação que emerge é a de um clamor tardio, um choro angustiado, vindo de quem percebeu a gravidade da situação. Tarde demais. A multidão do lado de fora não é composta por pessoas indiferentes ou inimigas declaradas do reino. São homens e mulheres que suplicam, que argumentam, que clamam por reconhecimento. Mas a resposta é implacável. Não sei de onde vocês são. Não se trata de crueldade divina, mas de um juízo justo. O tempo da escuta já passou. Os gritos agora ecoam em silêncio diante da porta selada. Esse momento remete à parábola das 10 virgens, registrada em Mateus capítulo 25. 5 delas foram prudentes, levando azeite suficiente para suas lâmpadas. As outras 5, embora esperassem o noivo, negligenciaram a preparação. Quando o noivo chegou, as imprudentes correram atrás do que faltava, mas ao retornarem, a porta já estava fechada. E novamente ouviram as palavras cortantes: "Em verdade vos digo que não vos conheço." A repetição dessa resposta nos 2 textos revela um padrão divino. Há um tempo de graça, mas também um tempo de corte. E no tempo do corte, não há mais apelo eficaz. A multidão do lado de fora tenta usar argumentos emocionais. Comemos contigo, ouvimos tuas palavras. Eles apelam à memória, aos momentos compartilhados, às experiências. Mas o reino de Deus não é construído com memórias, e sim com arrependimento, obediência e fé genuína. Os que estão fora, agora clamando, são os mesmos que antes ignoravam os apelos à santidade. São aqueles que durante anos escutaram o Evangelho, mas nunca se renderam a ele. O drama está exatamente aí. Não são pagãos ignorantes, mas ouvintes recorrentes que nunca se tornaram discípulos verdadeiros. A dor maior da exclusão não será apenas a separação de Deus, mas a consciência clara de que a oportunidade foi desprezada. Em Lucas capítulo 13, Jesus usa palavras fortes ao falar de choro e ranger de dentes. Não é apenas tristeza, mas um sofrimento amargo, cheio de arrependimento, mas agora sem retorno.
Um lamento que nasce da lucidez tardia, da percepção de que o que parecia garantido era, na verdade, uma ilusão construída sobre areia. Nada é mais angustiante do que saber que se poderia ter feito diferente, mas não se fez. Esse retrato da multidão do lado de fora é um apelo urgente à nossa geração, tão acostumada a adiar decisões espirituais. A cena não fala apenas do fim dos tempos, mas de cada coração que ignora os toques de Deus dia após dia. Enquanto se vive, ainda há tempo de responder. Mas viver como se sempre houvesse uma próxima chance é brincar com o relógio divino. Quando a porta se fecha, os gritos do lado de fora não são mais ouvidos. Não porque Deus não queira ouvir, mas porque a justiça já falou em lugar da misericórdia. Jesus não escondeu a dificuldade de seguir o caminho que leva à vida. No próprio texto de Lucas, capítulo 13, ele usa a expressão esforçai-vos por entrar pela porta estreita, indicando que o acesso ao reino exige mais do que desejo, exige ação, decisão, perseverança. A palavra usada por Jesus, no original grego, remete à ideia de luta, de combate, como um atleta que se empenha ao máximo para conquistar seu objetivo. Isso quebra completamente a ideia de que a salvação é apenas uma aceitação mental de verdades. Trata-se de uma jornada marcada por renúncia, santidade e entrega contínua. Esse esforço, porém, não é meritório. Não é pelo esforço que se compra a salvação, mas ele é a evidência de quem entendeu o valor dela. O próprio apóstolo Paulo usa a linguagem do combate espiritual em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, quando diz que prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma corrida a ser completada, um caminho a ser trilhado com fidelidade. O esforço que Jesus menciona não é físico, mas espiritual. É o esforço de negar-se a si mesmo, de lutar contra o pecado, de não se conformar com o mundo. Infelizmente, muitos evitam esse caminho porque ele é, de fato, estreito. Preferem as multidões que caminham pela estrada larga, onde não há exigência de mudança, onde tudo é tolerado e a cruz é apenas um símbolo, não um estilo de vida. A porta larga é confortável, socialmente aceita, atrativa. Mas Jesus foi claro em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Poucos entram pela porta estreita, e muitos seguem pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. A maioria evita o esforço não por incapacidade, mas por resistência interior ao chamado ao discipulado real. É nesse ponto que o esforço se torna também uma prova de amor. Quem ama, se esforça. Quem entende a gravidade do pecado e a grandeza do perdão de Deus, não mede sacrifícios para viver de modo digno do Evangelho. É nesse esforço que se revela o verdadeiro discípulo, aquele que não apenas ouve, mas obedece, que não apenas crê, mas caminha. O esforço não é o meio, mas o reflexo. E muitos ficam do lado de fora justamente por terem rejeitado esse chamado ao compromisso, à consagração e à luta contra tudo aquilo que os afastava do Senhor. O caminho estreito é, paradoxalmente, o caminho da verdadeira liberdade. É ao renunciar que se encontra a vida. É ao morrer para o mundo que se nasce para Deus. É ao esforçar-se para entrar que se descobre que, na verdade, a graça já havia preparado o caminho. Mas a graça não é passiva, e sim um convite a uma vida ativa, santa e decidida. Os que evitam esse esforço não o fazem por falta de convite, mas por desprezo ao valor eterno da porta que está diante deles. Entre os elementos mais desconcertantes nas palavras de Jesus, em Lucas capítulo 13, está a declaração de que muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Essa inversão é um sinal claro de que os critérios do reino não seguem a lógica humana.
Aqueles que pareciam mais próximos, mais preparados, mais certos do lado de fora, serão surpreendidos ao verem pessoas improváveis ocupando os primeiros lugares na eternidade. Isso não é uma declaração de aleatoriedade divina, mas uma revelação de que Deus vê o coração e não a posição social, religiosa ou institucional. Essa inversão é visível em toda a trajetória do ministério de Jesus. Ele valorizava os pequenos, os rejeitados, os humildes. Em Mateus capítulo 21, versículo 31, ele diz que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino antes dos líderes religiosos. Isso porque esses marginalizados da sociedade reconheciam sua necessidade, enquanto os religiosos confiavam em sua própria justiça. Deus não se impressiona com reputações. Ele honra os que se humilham, os que reconhecem sua total dependência dele. A declaração também é um consolo para os que se sentem à margem. Muitos que jamais foram vistos, aplaudidos ou reconhecidos neste mundo, serão exaltados na eternidade. O reino de Deus não premia a performance, mas a fé genuína. O que conta não é a visibilidade do serviço, mas a sinceridade do coração. Os últimos deste mundo, os pobres de espírito, os perseguidos, os esquecidos, têm lugar garantido junto ao trono, porque não buscaram aplausos, mas graça. E essa graça os sustentou quando todos os outros os desprezavam. Por outro lado, é também um alerta severo para os que se consideram primeiros. A familiaridade com os rituais, o reconhecimento público, o status de liderança podem se tornar armadilhas letais se não forem acompanhados de humildade e verdade. O fato de alguém ter proeminência na igreja ou influência espiritual não o torna automaticamente aceito no reino. O Senhor mede com outras balanças. Pesa corações, não cargos, e quando a porta se fechar, muitos dos que eram vistos como referências talvez estejam do lado de fora, lamentando a superficialidade de sua jornada. A inversão final será uma revelação de valores eternos. O que era invisível aos homens será exaltado por Deus. O que era desprezado aqui será honrado lá. Essa realidade deveria nos fazer refletir com profundidade. O que temos buscado? Os aplausos dos homens ou o reconhecimento do Pai? Quando a porta se fechar, todas as máscaras cairão e a verdade será revelada. Que não sejamos surpreendidos por ocupar o último lugar depois de termos vivido como se já fôssemos os primeiros. Falar sobre os limites da misericórdia de Deus pode parecer desconfortável, mas é necessário para compreender a seriedade do que Jesus ensina em Lucas, capítulo 13. A imagem da porta que se fecha marca o fim de um tempo, o tempo da graça. Enquanto ela está aberta, o convite é para todos. Mas quando se fecha, a misericórdia dá lugar ao juízo. Isso não significa que Deus seja menos amoroso, e sim que Ele é também justo. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo pergunta: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade divina tem um propósito, e ignorá-la é desprezar o tempo da salvação. Muitos confundem a paciência de Deus com tolerância infinita. Acham que por Ele não punir imediatamente, isso significa que Ele nunca punirá. Mas as Escrituras estão cheias de momentos em que o juízo veio após longos períodos de advertência. O dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, o exílio de Judá, todos foram precedidos por séculos de paciência divina. Ainda assim, chegou um momento em que a justiça precisou ser exercida. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, lemos que: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É esse engano que Jesus quer destruir com sua advertência.
A misericórdia de Deus é real, profunda e transformadora, mas ela nunca foi uma licença para a desobediência. Ela é uma oportunidade, um chamado à mudança, não um álibi para persistir no pecado. Muitos querem a misericórdia sem a rendição, o perdão sem a confissão, a graça sem o arrependimento. No entanto, o que as palavras de Jesus revelam é que há um limite determinado por Deus para o tempo da decisão. Depois disso, não haverá mais argumentos, nem explicações que possam reverter o juízo estabelecido. É nesse ponto que compreendemos que o juízo de Deus não contradiz sua misericórdia, mas a completa. O amor de Deus é santo. Ele não ignora o pecado. Ele oferece perdão. Mas quando esse perdão é continuamente desprezado, o próprio coração do homem se afasta de Deus. E quando a porta se fecha, o que se ouve não é uma surpresa injusta, mas a consequência de anos de desprezo ao chamado divino. Os que ficaram de fora não foram rejeitados sem aviso. Eles ignoraram o tempo da visitação, como Jesus lamentou ao olhar para Jerusalém em Lucas capítulo 19, versículo 44. Portanto, a pergunta correta não é se a misericórdia tem limites, mas até quando ela será oferecida. Essa compreensão deve produzir reverência, urgência e gratidão. Reverência por um Deus que é justo, urgência por um tempo que não controlamos e gratidão por ainda estarmos vivendo sob a luz da graça. A porta ainda está aberta, mas o tempo não é nosso. E quando a misericórdia cessa, não será por falha divina, mas por um juízo perfeito que reflete exatamente o que cada um escolheu ao longo de sua vida. Há algo particularmente perigoso na forma como muitas pessoas lidam com a fé. A procrastinação. Acreditam, até admiram Jesus, reconhecem que precisam mudar, mas deixam para depois. Esse comportamento, comum e aparentemente inofensivo, é justamente o que leva muitos a baterem na porta depois que ela já se fechou. A ilusão do amanhã é uma armadilha silenciosa. Em Provérbios capítulo 27, versículo 1, somos advertidos: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Cada dia de indecisão é uma oportunidade desperdiçada e pode ser o último sem que se perceba. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de pessoas que perderam o tempo da resposta. Esaú, por exemplo, vendeu sua primogenitura e depois chorou amargamente, mas já era tarde. Hebreus capítulo 12, versículo 17, nos lembra que, embora ele buscasse a bênção com lágrimas, não pôde mais alcançá-la. Isso nos ensina que há um tempo para decisões espirituais, e que postergar pode significar a perda definitiva. O amanhã é uma promessa frágil. Ninguém tem domínio sobre ele. E a fé, que é sempre adiada, se torna com o tempo apenas uma ideia sem vida. Jesus não contou essa parábola para provocar medo irracional, mas para confrontar a letargia espiritual. O esforço para entrar pela porta estreita é urgente justamente porque não sabemos até quando a porta permanecerá aberta. Muitos vivem como se sempre houvesse uma próxima chance, uma nova oportunidade, mas a verdade é que nem mesmo o próximo minuto nos pertence. A eternidade está a um sopro de distância e cada batida do coração é uma chance que não se repete. O apelo de Jesus é por um arrependimento agora, não amanhã. A salvação não é algo para se negociar com o tempo, como se fosse um projeto de longo prazo. É uma resposta imediata ao chamado de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não é uma frase poética, é um alerta. O agora é tudo o que temos. E esperar demais é o risco de nunca mais ter a chance de decidir. Postergar a conversão, adiar o arrependimento, empurrar a santidade para depois. Tudo isso são formas sutis de rebelião. É como dizer a Deus: não agora, depois eu resolvo.
Mas cada adiamento fortalece o coração na incredulidade. A procrastinação espiritual pode parecer inocente, mas é um dos maiores instrumentos que o inimigo usa para manter pessoas fora do reino. Quando Jesus fala da porta fechada, ele está dizendo com toda seriedade: o depois pode não existir. E quando não existe mais tempo, o choro é inevitável, mas já não é eficaz. Uma das perguntas mais comuns diante do ensino de Jesus sobre a porta estreita é: quem entra por ela? O critério. Ao contrário do que muitos imaginam, não é esforço humano isolado, nem uma lista de boas ações. Quem entra é aquele que, pela fé, reconhece sua condição e se entrega à graça salvadora com um coração arrependido e obediente. A porta estreita é Jesus, como ele mesmo afirmou em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Não há múltiplos acessos ao reino, apenas um. E esse acesso exige rendição, não apenas admiração. Muitos querem entrar, mas pelas próprias regras. Querem uma salvação que não os transforme, um evangelho que não confronte, uma porta larga disfarçada de estreita. Mas o critério divino nunca mudou. Jesus nunca deixou dúvidas sobre quem entraria: os que fazem a vontade do Pai. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele declara que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que praticam a vontade do Pai. A fé verdadeira é acompanhada por obediência, por frutos visíveis de uma nova vida. O critério divino é ignorado por muitos porque ele exige algo que o orgulho humano detesta: submissão. A porta é estreita não porque Deus queira dificultar o acesso, mas porque ela só comporta o arrependido. Quem carrega os fardos da vaidade, da justiça própria, da religiosidade vazia, simplesmente não consegue passar. É necessário deixar tudo do lado de fora. A salvação é gratuita, mas custa tudo, porque exige abandonar o eu no processo. O reino não é para os que querem apenas escapar do inferno, mas para os que desejam viver sob o governo de Deus. Essa porta, embora estreita, está aberta para todos. Ninguém é excluído por sua história, sua origem ou seus pecados passados. A exclusão só ocorre quando se recusa o caminho oferecido. A porta é universal na oferta, mas exclusiva no acesso. Não há atalhos, não há jeitinhos espirituais, não há barganhas. O critério é claro, ainda que muitos finjam não vê-lo. Fé ativa, arrependimento verdadeiro, obediência real. Deus não se impressiona com discursos ou aparências, ele conhece o coração. Saber quem entra pela porta não é um mistério insondável, é uma resposta revelada. Está nas palavras de Jesus, nos exemplos das Escrituras, no testemunho dos que foram transformados. Entrar por ela é uma escolha diária, uma caminhada constante, uma resposta sincera ao convite divino. O critério está posto, mas só os humildes o aceitam. Só os que se rendem de fato passam por essa porta, deixando para trás tudo o que não cabe no reino. A chave para entender quem entrará no reino não está apenas em conhecer Jesus, mas em ser conhecido por ele. Essa inversão de perspectiva é uma das mais profundas revelações do texto de Lucas, capítulo 13. Os que ficam do lado de fora tentam se justificar dizendo que estiveram com Jesus, que ouviram suas palavras, que compartilharam momentos com ele. Mas a resposta que recebem é direta e dura: não sei de onde vocês são. Não basta ter conhecimento teológico ou vivência religiosa. O que define a entrada pela porta é o reconhecimento mútuo, a intimidade verdadeira com o Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, a mesma resposta aparece: nunca vos conheci. É surpreendente porque se trata de pessoas que profetizavam, expulsavam demônios e realizavam milagres em nome de Jesus. Mas apesar de tudo isso,
foram rejeitadas. Isso revela que o critério do Senhor não é atividade ministerial, nem experiências espirituais intensas, mas relacionamento. O verbo conhecer, nas Escrituras, carrega o sentido de ligação profunda, de aliança pessoal. Ser conhecido por Jesus é ter a vida marcada por uma entrega autêntica e contínua a Ele. A diferença entre conhecer e ser conhecido está na direção do vínculo. Muitos falam sobre Jesus, estudam sobre Ele, citam suas palavras, mas nunca se renderam completamente. Sabem de cor os textos sagrados, mas nunca permitiram que esses textos penetrassem o coração. Jesus não se impressiona com palavras, mas com transformação. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e pratica, que anda em comunhão, que se permite ser moldado, mesmo quando isso implica renúncia e dor. É aquele que, diante das escolhas da vida, opta por agradar a Deus acima de si mesmo. O apóstolo Paulo expressa essa realidade ao afirmar, em Gálatas capítulo 4, versículo 9, agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Essa correção sutil mostra a prioridade da escolha divina sobre a resposta humana. Não se trata apenas do nosso esforço para conhecer, mas da nossa disposição para ser conhecido, para viver na luz, sem máscaras, para que Ele nos reconheça como filhos. Esse reconhecimento é selado pela comunhão contínua, pelo andar diário, pelo quebrantamento diante de sua voz. Estar na presença de Deus, portanto, vai além da participação em ambientes cristãos. É viver uma fé que transforma, que gera frutos, que purifica intenções. Os que entram pela porta estreita são os que foram profundamente conhecidos por Jesus, não apenas em seus feitos, mas em seus corações. Eles andaram com Ele em verdade, não de forma superficial, mas com profundidade e compromisso. São esses que, quando a porta se fecha, são encontrados dentro, não porque sabiam tudo sobre o Mestre, mas porque Ele sabia tudo sobre eles, e os reconheceu como seus. Poucas imagens são tão impactantes quanto a que Jesus apresenta ao falar do choro e ranger de dentes. Em Lucas, capítulo 13, ele descreve a agonia dos que, do lado de fora, veem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, enquanto eles mesmos são lançados para longe. A dor não será apenas física, mas emocional, espiritual e consciente. As lágrimas não brotam apenas do sofrimento, mas da plena consciência de que perderam algo que esteve ao alcance. É o arrependimento tardio, o lamento de quem finalmente entendeu, mas já não pode mudar mais nada. Esse tipo de choro é diferente daquele que vemos em passagens como João capítulo 11, quando Jesus chora por Lázaro, ou em Hebreus capítulo 5, versículo 7, quando ele clama com lágrimas ao Pai. Lágrimas de compaixão, de intercessão, de entrega. Mas aqui, as lágrimas são de desespero, de frustração eterna. É o ranger de dentes que revela a tensão do remorso, o peso de uma oportunidade desprezada. Nenhuma palavra poderá consolar, nenhum apelo será mais ouvido. A eternidade, que antes era convite, agora é sentença. A dor desses que choram é intensificada pela visão do que foi perdido. Eles veem os heróis da fé, os mesmos que ouviram nas Escrituras, os mesmos que admiraram, agora desfrutando da presença de Deus. Isso acentua o contraste. Estiveram tão perto da verdade, mas permaneceram frios, distantes em suas decisões. O reino que parecia certo, agora é inalcançável. O que era esperança, tornou-se angústia. E não há dor maior do que perceber que o tempo da decisão passou enquanto se confiava no conforto da inércia espiritual. O texto aponta para uma eternidade consciente, onde a memória e a percepção não desaparecem.
A ideia de um castigo vago e impessoal é desfeita por essa imagem de Jesus. Haverá plena noção do que se rejeitou, do que se perdeu, do que se poderia ter vivido. O sofrimento maior não será o castigo em si, mas o entendimento de que o castigo foi escolhido. Não porque Deus quis, mas porque o convite foi ignorado. A exclusão do reino não será surpresa, mas consequência. As lágrimas do lado errado da eternidade nos chamam a uma seriedade que falta em muitos corações hoje. A leveza com que se trata a fé, a despreocupação com a santidade, o descaso com o tempo da graça, tudo isso é revelador de uma geração que brinca com a eternidade como se fosse um jogo. Mas Jesus não contou parábolas para entreter, e sim para alertar. Essas lágrimas não precisam ser as nossas. Enquanto a porta ainda está aberta, o tempo de mudar é agora. Não há consolo maior do que viver de forma que naquele dia nossas lágrimas sejam de alegria e não de desespero irreversível. O mais assustador nas palavras de Jesus não é a imagem da porta fechada, mas o fato de que ela ainda está aberta, e muitos continuam passando por ela como se não houvesse urgência. A graça está disponível, o convite continua válido, o reino ainda chama. Mas por quanto tempo? Essa é a pergunta que ecoa nas entrelinhas de Lucas, capítulo 13. Jesus não apenas alerta sobre o fim, ele fala do presente. A oportunidade é agora. O tempo é este. A porta está diante de nós, mas ela não permanecerá acessível para sempre. Essa realidade ecoa o que está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O verbo enquanto revela um limite. Não há salvação automática, nem acesso eterno garantido. O que temos é uma janela, um momento, uma chance que pode se encerrar sem aviso. E quem vive como se tivesse todo o tempo do mundo, ignora a própria fragilidade da vida e a seriedade das palavras de Cristo. A procrastinação espiritual é, na prática, uma recusa disfarçada. Enquanto muitos ainda estão tentando decidir se vão se entregar, Jesus já está dizendo quando será tarde demais. Não se trata de viver com medo, mas com consciência. O temor do Senhor não é pânico, é sabedoria. É entender que a eternidade é longa demais para se arriscar em decisões inconsequentes. É saber que a porta está aberta agora por misericórdia, não por obrigação. E essa misericórdia deve ser recebida com quebrantamento, não com negligência. O Evangelho não é um convite a uma religião, mas a uma mudança total de direção. Essa porta, ainda aberta, é também uma prova do amor divino. Mesmo diante de uma geração rebelde, indiferente e muitas vezes hostil, Deus continua estendendo sua mão. Ele espera, chama, sussurra através das Escrituras, das pregações, das circunstâncias. Cada dia de vida é um lembrete de que a oportunidade ainda existe. Mas a existência dessa oportunidade não deve ser vista como uma desculpa para adiar, e sim como uma motivação para correr. Quem compreende a gravidade da eternidade não caminha, corre. A conclusão não está no fim da parábola, mas no agora. Hoje, a porta está aberta. Hoje, há tempo. Hoje, a voz de Deus ainda chama. Mas e amanhã? Essa é a pergunta que o Espírito Santo nos faz com voz suave, mas firme. O que você fará enquanto a porta ainda está entreaberta? O que está te impedindo de passar por ela? Um dia, a pergunta deixará de ser retórica. E nesse dia, o que restar será apenas consequência. O que mais te tocou nas palavras de Jesus hoje? Deixe nos comentários. Sua experiência pode despertar outros. Compartilhe este vídeo com quem ainda acredita que sempre haverá tempo. E se ainda não está inscrito, talvez agora seja a hora de dar esse passo, enquanto a porta está aberta.